que essa é uma brincadeira nossa lá, né? Que o cara coloca o escapamento barulhento para avisar a mulher que ele está chegando para dar tempo do Ricardão fugir, né? Ó, virou lá na esquina, né? Então já está escutando o barulho pro cara ir embora. Tem um motivo. Tem um motivo. Isso na França, né? Na Alemanha, diz a lenda, né? Brincadeiras à parte, né? Evitar o crime passional. Isso, para avisar que está chegando. O outro diz que é proporcional ao tamanho do cérebro. Então, é uma situação que incomoda, realmente incomoda. Eu já vim aqui na Rádio Cultura em outra oportunidade falar desse tema, né? Porque vocês, eu vou até repetir o que eu disse na outra oportunidade. Você tem um engenheiro que ele estuda lá 5, 6 anos para desenvolver o veículo. Esse veículo ele passa por uma série de testes, uma série de regulamentações perante os órgãos normativos, vamos falar do Brasil, e esse veículo vai ser comercializado. Então, passou lá 10 anos entre o estudo do engenheiro com o projeto do veículo, para aquele veículo ser homologado, certificado e vir para cá. E o indivíduo lá, em 40 minutos, ele consegue destruir um trabalho de 10 anos, né? Ele arranca todo o miolo do escapamento, então ele coloca uma descarga livre, daí ele acelera, daí você está conversando com uma pessoa, você não consegue ouvir o que a pessoa está te falando ali a 1 metro de distância. Você está assistindo uma televisão e quem está nos escutando sabe disso. É bem na hora que você está prestando atenção na matéria que vai passar o que... uma moto. Aí você fala, ô abençoado, né? Então, assim, é uma... Mulher ninando criança. Uma questão cultural, né? Eu já até falei também, com esse aumento, essa explosão de motofrete, motoboy, até por conta da pandemia e a situação econômica que nós vivemos, as pessoas estão migrando para atividades comerciais complementares, né, doutor Nelson? O cara trabalha, às vezes, trabalha de porteiro, ele vai lá e compra uma moto, ele se cadastra no aplicativo, ele vai entregar, ele vai complementar a renda dele. Parabéns, é mais um trabalhador, uma pessoa que está lutando para levar o pão para dentro de casa. Mas aí o que acontece? Principalmente os jovens, né, eles pegam de motofrete, pegam a motocicleta, altera a característica da motocicleta, tira o miolo do escapamento, bota um escapamento não homologado lá, altera a característica daquele veículo, e ele vem te entregar a pizza e vem acordando o bairro inteiro. Você está num condomínio, às vezes um prédio, ele para na frente, acelera, parece que ele está acelerando dentro da sala da pessoa ali, né? Então a gente fica com essa situação para administrar e com as alterações de lei, que no decorrer da conversa aqui eu vou passar para vocês que ocorreram, né? 12. Nélio, qual é a tua curiosidade em relação a isso? Vamos lá, então, Marcos. Tem os engenheiros que fabricam a moto, com todos esses detalhes que você citou. Tem o cara da mecânica lá que tira o miolo do escapamento, escolhamba isso. E nós, povo, nós, população, temos a polícia para resolver o problema, né? Tudo deságua na polícia. Mas vamos lá. Eu não sei quantas são as motos que circulam em Foz do Iguaçu, e são bastante, mas não são tantas assim que são esse sujeito que faz esse estrago todo na sociedade, né? Fora a questão daqueles termos que são mais comuns agora. Não, nós temos um protocolo para seguir, né? Que é um termo chato, que está... aparece cada pouco. Não, o protocolo. O que as pessoas querem é resolver o problema em si, né? Dentro disso, o que dá para fazer efetivamente para esse pingadinho pequeno de sujeito que escolhamba a cidade, que escolhamba a população? Nélio, eu afirmo para você, sem titubear, nós fazemos fiscalizações constantes, são constantes as fiscalizações e constantemente, eu digo para você, em cada situação que a gente faz de fiscalização de veículos, uma média de 14 a 15 motocicletas que são recolhidas ao depósito. Até convido os senhores, se os senhores quiserem ir lá no depósito, fica lá próximo da cadeia pública, vocês vão ver um mar de motocicleta. É um mar de moto. Aquilo são centenas de motocicletas que são recolhidas. Seja por estar em mau estado de conservação, sem equipamentos obrigatórios e principalmente com a descarga aberta, porque a legislação mudou, né? Nós paramos o veículo com base no artigo 230, constatamos a irregularidade e agora funciona da seguinte maneira. Se o veículo não apresentar problemas à segurança dele, não tiver problemas que causem risco à segurança, a gente tem que liberar o veículo. Você pegou uma motocicleta com escapamento aberto hoje, Nélio, conforme a legislação de hoje, você aborda essa motocicleta, você notifica o condutor, multa ele e dá um prazo de até 15 dias para ele apresentar esse veículo junto ao órgão de trânsito regularizado.
Você sabe o que acontece? Ele sai acelerando a moto na tua frente e vai embora, com o escapamento aberto. Por quê? Porque a legislação mudou. Tá, e aí se ele não apresenta 15 dias depois... Aí ele pode ter o veículo apreendido e aí ele tem uma restrição administrativa no documento. Quer dizer, ele não vende aquela moto, ele não transfere, ele não consegue licenciar para o próximo ano, mas cada dia mais nós, que somos agentes fiscalizadores, estamos ficando com a mão amarrada. E a população clama, né? É igual no direito penal. O cara roubou uma pessoa, o que a vítima quer? Que ele fique preso. Mas a legislação flexibiliza e ele vai, recurso, etc. Não fica. Agora está acontecendo isso também em situações de trânsito. Você não pode, né, prender aquele veículo, apreender para o pátio, você tem que fazer uma multa regularizatória. Se ele apresentar condições de segurança, ele vai embora, acelerando a moto. Porque ele tem essa opção. Aí sabe o que acontece em alguns casos? Ele vai lá, pega com um amigo dele um escapamento emprestado, coloca na moto, vai até o órgão de trânsito, apresenta o veículo regularizado, tira a restrição do documento, volta na casa do amigo, coloca o escapamento dele barulhento e segue a vida. Como acontece às vezes nas vistorias. Você tem que ir na vistoria, você tem que levar teu carro. Isso acontecia no Rio de Janeiro, doutor. Tinha o pátio de verificação, isso que eu estou falando é verdade. Chegava no pátio lá para fazer a vistoria do veículo, se tiver com o pneu careca, não passa. 150 metros lá numa cidadezinha, o cara emprestava, alugava os pneus. Ó, você paga R$50, eu monto 4 pneus, você faz a vistoria, passa na vistoria, vem aqui e devolve os pneus. Me mate uma curiosidade. Você que já viu lá dezenas, até centenas, como diz você, de motos apreendidas por conta desse barulho do escapamento e tal, que tira ali o miolo do escapamento e fica esse barulho ensurdecedor. O que alega o cidadão? Do que ele gosta? Dá pra gente... Porque alguma coisa ele diz. Olha, doutor, sem sombra de dúvida, 90% do pessoal que anda com descarga direta é jovem. Ele acha legal, ele é divertido. Ele quer... É divertido, aquela fase, né, que você é indestrutível, imortal, você muda o mundo, você avança o semáforo, porque eu não vou bater minha moto. Aí o dono da Ferrari. Aí quando bate... É o dono da Ferrari. Sem Ferrari. Exatamente, porque o dono da Ferrari, se você tirar aquele barulho característico do motor Ferrari, ele não vai querer a Ferrari. Ele tem que ter aquela tal. E eu digo para vocês, vocês sabem qual que é, pela resolução do CONAMA, o ruído máximo aceitável para uma motocicleta? 80 decibéis. Esse é o ruído que as montadoras... fabricam um veículo e sai homologado com 80 decibéis. É chato. Um automóvel ligado produz 75 decibéis. Uma conversação numa aglomeração produz 60 decibéis. É um valor baixo. Aí você pega uma moto dessa, você vai aferir lá, dá 150 decibéis, 130 decibéis. Mas Cleomar, além desse fetiche, eu vou chamar assim, né, de ter esse barulho na moto, eu vi umas discussões entre eles, até por rede social, falando das pessoas entrando nos grupos para reclamar do barulho, e aí vem lá eles se defenderem. Eles dizendo que eles usam isso por segurança deles, para que o veículo escute que a motocicleta está perto. Eles não relatam isso também? Que para mim é uma maneira de justificar uma infração. Justificar o injustificável. Então, se fosse nessa linha de raciocínio, todos os veículos tinham que produzir um grande barulho para avisar o pedestre que está chegando. Não se sustenta. Não se sustenta. O que eles justificariam era isso. Vai passar pelo veículo, vai passar a esquina, né, o cruzamento e tá com aquele barulho, o veículo enxergar que ele está vindo e digo mais, uma colisão. Vocês vejam só. Olha se não é para o usuário ficar indignado, revoltado. Você está numa fiscalização, né? Teve uma alteração de lei que diz que não, e o veículo oferecendo condições de segurança, você não pode reter o veículo. Você tem que liberar e o cara apresenta o veículo regularizado até 15 dias. Isso foi modificado por lei, tá? Aí você está lá o Nélio, trabalhador, né? E tá o Dante de moto, vou dar esse exemplo. O Dante vem com a moto acelerando, parei ele na blitz, ó, tá com condição de segurança, tem pneu tá ok, a parte de iluminação tá ok, tem retrovisor, tá com o capacete ok, beleza, tá só com aquela irregularidade lá do escapamento que não causa prejuízo à segurança. Eu vou aplicar a multa para ele, vou liberar ele com base nessa legislação e falo, ó, você tem 15 dias para apresentar a moto ok, beleza? Aí eu paro o Nélio.
que está com o licenciamento da moto vencido. Você sabe o que diz na lei? Fica prendido. Que, exceto na hipótese do quinto. No quinto diz que se o veículo não tiver licenciado, vai para o pátio. Por quê? Porque é o Estado que está arrecadando. Então, você vê se não é para o cidadão ficar louco. Ele tem a moto, mas ele, por algum motivo lá, não conseguiu quitar a obrigação dele com o Estado, pagar o licenciamento para o governo. Mas 24 horas que venceu Ele não e consegue, não pagou, vai ele ser não preso. consegue quitar, honrar lá a dívida dele de imposto com o Estado, o Detran. A moto dele vai para o pátio. Mas a moto do Dante, que estava em escapamento, vai embora. Não é para o cara ficar louco. Mas é a lei. As pessoas não conseguem entender que nós, agentes, primeira coisa que nós temos que observar a lei. Nós não podemos ser justiceiro. Tá, você eu libero, você eu prendo. Você é um desses que sabe buscar alternativas legais, né, para encaminhar algumas coisas. O César Cisti... Pega no 12, pega no 13, tem o 14, né? Vamos escolhendo. O César Cisti levanta aqui uma questão e vai à pergunta. Não entra, esse negócio de escapamento aberto não pode entrar como perturbação do sossego? Sim, mas aí nós vamos para a esfera criminal. E o Código de Trânsito é uma esfera administrativa, né? Não. Existem os crimes de trânsito, né? Aí você pode entrar na perturbação, você vai pegar ele, vai levar Para a delegacia. vai fazer um termo circunstanciado por perturbação do sossego, tranquilidade, e vai aplicar a multa de trânsito para ele, vai dar a regularizatória até 15 dias, ele vai responder um termo circunstanciado e vai sair com a moto. É porque senão fica com uma sensação assim, ó, tem jeito não. A população vai continuar assim porque tem umas amarras e não vai dar para resolver. Nélio, todo esse espírito da legislação, como diz o Cleomar aqui, é o seguinte, é que sempre fica sopesando a história, que sempre tem um motivo nobre, que também é utilizado um veículo, no caso da moto. Tá, mas esse piá vai ficar 15, 30 dias sem trabalhar? Como é que não sei o quê? Como é que não sei o quê? Se está seguro, se é só um problema de barulho, você complica a vida dele, mas você não impede. Sempre tem um discurso por trás Uma linha de disso, defesa, né? que deveria ser mais direito. contundente. Porque, na verdade, raríssimas vezes esse caso de escapamento é provocado por uma questão de um fator terceiro que não seja a própria vontade do dono da moto. Você está entendendo? De repente ele bateu, daí estragou alguma coisa e tal, entortou, desentortou e fez com que tivesse um barulho maior do escapamento dele ali. Não, mas é vontade própria. Eu compreendo essas coisas de mulher, que o que eu não entendi era que a minha turma lá dos 22, 23 anos, como diz o Cleomar, o cara ganhava uma Brasília do pai, eu ganhava um Fusca. Ele ia lá, rebaixava. Onde? Lá na oficina. O Pedrão é o bom. O Pedrão sabe. Os engenheiros da Volkswagen... Esses não sabem o que fizeram. Esses não sabem o que fazer. Aí o cara tirava o volante original do carro e como ele viu na Fórmula 1... um volante um pouquinho de tamanho diferente do carro dele, que é tudo igual também, o carro de Fórmula 1, né? Ele para dizer que era bonito, para ele ser, estou te falando da minha época, Niki Lauda, Emerson Fittipaldi, Piquet, sei lá o quê, ele colocava um volantezinho do tamanho de uma tampa de chaleira e aquilo era a coisa mais linda do mundo, entendeu? Valia mais. Segurança zero. O pneu tá lá larga, rebaixado e pior, inventaram uma antena que batia na torre da rádio, aquela antena. Que daí você arcava ela, meio que amarrada ou engatada no para-choque. Que eu não sabia o que aquilo era bonito. Você, sei lá, num baile, 3 horas da manhã, perguntava se você já viu a antena do meu Fusca. Geralmente e tal. uma marcha de Mas, vidro enfim. com um escorpião ali dentro. Bom. Você viu como é grande a antena do meu carro? Você viu como é grande? Meu Penudo. pneu tá lá larga, a tal da roda gaúcha. Quem foi, moleque, um dia tem essas coisas que aparecem porque eu não posso me convencer que o cidadão faça isso para desafiar. Às vezes faz. Tem o cara que é vida torta e gosta de desafiar tudo que for legal. Mas ele tem que ter uma satisfação nisso. Não é possível, porque eu não consigo imaginar eu conduzindo uma moto o dia inteiro com aquele negócio no meu ouvido. Eu não consigo imaginar 10 minutos, mas deve ter algo, não é possível. E a gente, assim, quando a gente sabe, né, a gente aborda ele ali, a gente sempre orienta. Principalmente quando a gente vê que ele está com uma caixa de entregador, né, que a gente já sabe, a grande maioria são trabalhadores, mas já existem maçãs podres no meio. Claro. Em São Paulo, estão acontecendo roubos
com pessoas utilizando a caixa, etc. Mas vamos diminuir isso, vamos trazer para a realidade nossa. Você aborda lá o menino, a gente sempre fala para ele, mas rapaz, você está trabalhando, a gente está vendo que você está trabalhando, não faça isso, anda certinho, não avança o semáforo. Às vezes você quer chegar um pouquinho mais rápido na tua entrega, mas você acaba, o motociclista, o para-choque dele é as pernas. E vou dizer para vocês, uma colisão em T, testa, né? uma colisão em T com motociclista, eu não sou médico, mas é amputação de membro, é encurtamento de membro. Então, assim, a gente sempre orienta, Nélio. À noite, olha como é complicado à noite, o Dante. Você passar por um motociclista à noite, tudo de preto, capacete preto, aí às vezes a luz traseira da moto está queimada, e aí você, cara, é a tua segurança, você está vindo com o teu veículo, hoje em dia ninguém mais anda com o vidro aberto, todo mundo anda, quase todos os veículos têm ar-condicionado, geralmente você vai estar escutando um rádio, uma música, cara, são fatores que contribuem para o acidente. E assim, eu trabalho no PVT também, sou membro do programa Vida no Trânsito em Foz do Iguaçu, que busca a análise e redução do número de acidentes. Nós ficamos extremamente felizes quando nós vemos cair o número de acidentes. Nós queremos que diminua o número de acidentes. Porque a sociedade precisa entender, isso aqui não é demagogia, não é discurso vazio, quanto custa um acidente de trânsito, Nélio? Especialmente nessa área de motociclistas, onde o custo é alto pelo estrago que faz quando tem um custo, acidente. O custo não tem como juntar, sei lá, a associação de motociclistas, ou seja, se legalmente, pela letra fria da lei, não dá para resolver, buscar uma outra maneira de o trabalho de conscientização, onde nós levamos essa informação. Porque um acidente de trânsito, ele começa lá no deslocamento da ambulância. Quanto custa para manter uma equipe do SAMU, uma equipe do SEAT em prontidão? Aí essa ambulância desloca, aí ela vai, leva para o hospital. Quanto custa uma cirurgia ortopédica? Às vezes o doutor Nelson está com problema de coluna, precisa fazer uma cirurgia que é eletiva, mas a cirurgia dele vai ficando para trás. Por quê? Porque a prioridade é o trauma. O cara chegou ali, é urgente, precisa atender naquele momento. Então, quanto custa um ciclo de internação e depois o dano colateral? Eu trabalho na Rádio Cultura, eu sou sonoplasta. Vamos dar um exemplo. Sofri um acidente, vou ficar sem vir trabalhar. A Rádio Cultura tem que achar alguém para colocar no meu lugar. Depende do que aconteceu comigo, eu vou ficar acamado. Eu preciso de uma segunda pessoa para me acompanhar. Qual é o custo disso? São coisas que a gente tem... É uma utopia, mas a gente tem que trabalhar para diminuir o máximo possível. Cleomar, eu até, Nélio, até para a gente encerrar isso, eu vou me permitir, vocês eu acho que de alguma forma acompanharam, no dia perguntei até uma orientação para o Cleomar. Eu estou indo a uma agência bancária, a minha mulher de carona, para o carro no semáforo. Digamos, o meu carro estava 3 carros atrás do primeiro carro que parou na linha do semáforo. A minha mulher, para se aproveitar da oportunidade de descer ali e ir até a agência bancária, ela abre, tá? No que ela abre a porta do carro, vem um motociclista e bate com o dorso do pé esquerdo bem embaixo na porta, assim, ali onde faz uma agulhazinha ali do carro. Aquilo ali, em 3 meses, deu, entre tantas e tantas coisas que o SAMU não cobra, a polícia não cobra, não sei o quê, mas só deu R$28 mil de prejuízo. Então, se você pegar, de repente houve um exagero também, mas aí é aquela história, o seguro que resolve a situação e tal. Quando você vê isso, eu falei, meu pai divino, mas vamos dizer que seja só 30% disso entre esses milhares de coisas que todo dia ocorre dentro do trânsito, né? Por conta de moto e tal. É uma conta que não termina, né? E quando você diz o SAMU não cobra, o hospital não cobra... Entre aspas, né? Sim, alguém pagou a conta, claro. O imposto paga de novo, então paga, tem um prejuízo financeiro direto. Tem 4, 5 profissionais trabalhando, tem material, tem combustível, tem. E assim, até eu preciso aproveitar essas oportunidades, porque como o Nélio colocou, o Dante também, a internet ela é implacável, né? Principalmente o Facebook, né? Estão fazendo a Blitz, por que não fazem isso, por que não fazem aquilo? Mas imagine. Mas por que a Blitz é sempre 8 da manhã?
são os horários que mais ocorrem acidente. De moto? De moto, de veículo. Nós não é que nós, ao bel prazer, falamos assim, vamos fazer tal horário, tal bairro. A gente tem uma estatística, assim como em crimes. São as zonas quentes. Aí vamos lá, Nélio. Eu preciso fiscalizar. Se eu fizer uma blitz 3 horas da tarde, num bairro, qual é o fluxo de veículos que vão passar na minha blitz para ser fiscalizado? Mínimo, né? Se eu fizer uma blitz, como você falou, 8 horas da manhã, na JK, em um ponto que não cause transtorno para a via, quantos veículos eu consigo fiscalizar? Muito mais. O espelho é maior. Isso, é nesse sentido. Então, o que a gente... o Facebook, ele é implacável. Os comentários lá, eu quero acreditar que muitos são pessoas que usam perfis falsos. Mas eu não sei, vamos dizer que o Dr. Nelson... Quantos anos o senhor tem, Dr. Nelson? Eu vou completar 65. 65. Ouvintes da Rádio Cultura, o Dr. Nelson tem 65 anos, uma vida de trabalho. Aí o sonho do Dr. Nelson era comprar uma Mercedes. O Dr. Nelson vai lá e compra a Mercedes, paga o imposto, está em dia. Aí vem o Joãozinho com uma moto tudo irregular, sem farol, e bam, no meio da Mercedes do Dr. Nelson. Fez um 8 na Mercedes. Aí o Dr. Nelson fala assim, putz, meu carro era novinho, eu trabalhei a vida inteira para ter esse carro, e vem um abençoado lá, tudo errado, e bate no meu carro. O senhor não vai conseguir nem cobrar dele o prejuízo. Aí eu pergunto para você que critica a Blitz, e se a guarda tivesse pego esse teu veículo numa fiscalização lá e apreendido o carro do Joãozinho? Será que não teria evitado esse problema lá? Então, tem que sopesar tudo, lógico, e nós não criamos as leis, nós executamos a lei. Então, se está escrito lá que tem que remover o veículo, que tem que apreender o veículo porque não pagou o licenciamento, sinto muito, meu amigo, você pega o teu candidato a deputado federal, o teu candidato a senador, que é quem legisla em nível federal, e diga para ele, meu irmão, eu não voto em você porque você está fazendo uma lei aqui que não está sendo justa para a população, sabe? Às vezes eles querem tirar essa responsabilidade e jogar para o agente. A nossa atividade, ela é vinculada. Constatou, tem que apurar, não tem o que fazer. O Vanderlei telefonou aqui na rádio e acho que ele está pedindo uma orientação. Segundo ele, ele foi multado por dirigir falando ao celular. O problema é que ele nem tem celular. Aí diz que recorreu, mas nada. Ele pergunta, o que eu faço? Não, mas daí o agente multador vai ter que provar alguma coisa. Eu entendo isso. Ele coçou a orelha, né? A pessoa... O policial achou que ele estava com o celular. São situações, assim, vamos dizer, a gente entra direto num caso específico, né, Nélio? Ele não tem celular. Ele está dizendo que não. Mas eu não sei a situação. Eu vou começar devagar sobre casos hipotéticos. Ele não tem celular. Mas será que a esposa dele não tem celular, estava assistindo um negócio interessante e falou, olha que legal isso aqui, passou o celular para ele segurar? Não, porque algum problema... E será que ele, de repente, não tinha nada mesmo e o agente multou? Nessa hipótese, o que fazer? Por isso que na observação do auto, Nélio, quando você faz o recurso, você tem cópia do auto do que foi colocado naquele auto de infração. Cleomar, deixa eu só dizer o seguinte, se o Onofre está ouvindo pelo Facebook, o Jorge Luiz vai fazer uma pergunta para a gente encerrar depois de você responder, que diz que os ambulantes lá em frente do Parque das Aves estão quase saindo no tapa, forçando a barra em cima do turista. O Luiz Portilho, a Luísa, perdão. Luísa, bom dia para você, obrigado, meu anjo, pela audiência, está dando bom dia para nós. O Mauro Bondeira, bom dia, bancada, um absurdo, novo governo, no meu tempo prendia e tal. O Laci Rodolfo, não culpa a polícia de um político que para o outro segurança melhorar ou piora se a polícia é a mesma. Gabriel Galina está dando bom dia para nós, eu acho que não soube aqui. Não culpa a polícia, estou falando da Laci Rodolfo. Não culpa a polícia de um político para o outro a segurança melhorar ou piora se a polícia é a mesma. Bom, daqui a pouco, enquanto isso, eu quero ouvir o Vanderlei, que ele está reclamando. Vanderlei, bom dia. Como é que é a tua história, Vanderlei? Bom dia, senador. Aconteceu assim que eu estava indo buscar meu filho na escola, né? Certo. E eram umas 11h30 da manhã, 11h20 da manhã. E ali na nota consta que foi visualizado, né?
Eu não fui filmado, eu fui visualizado falando no celular com a mão. Entendi. O celular no ouvido e a outra mão no volante, né? E eu fui lá tentar recorrer e não consegui. Tá, mas Vanderlei, essa notificação que o senhor recebeu, Sim. ele tem a identificação ou do agente ou do equipamento eletrônico. Tem, do agente. Do agente. Do agente. O agente tem fé pública por hora, ou seja, aquilo que num primeiro momento um policial, por exemplo, relatar num boletim, ele, para todos os efeitos, não muito bem contestado, não muito bem contrariado e contraprovado, tem fé pública. Então, alguém da guarda ou dos guardas, enfim, da Fostrans, pode ser, disse que viu o senhor no telefone e o senhor sequer tem telefone celular, é isso? Eu não estava com o telefone ali, Ah, entendi. entende? E daí eu fui na guarda, a multa não é da guarda, a multa é da polícia, né? A multa é da polícia. É da polícia. É da polícia. E a Polícia Militar disse alguma coisa para o senhor apresentar algum recurso, alguma coisa nesse sentido? Ele falou o seguinte, que eu pedi ali que tenha o número do agente ali, né? Aham. Eu falei, puxa pra nós e pra ver então aí, né? Ele falou, não, isso aqui é o seguinte, você vai ter que entrar com a documentação, papapá, não sei o que mais. Doutor Nelson, um monte de coisa, sabe? Aí ele falou assim, ó, o que nós podemos fazer aqui é o seguinte, vamos entrar, você vai documentar isso aí? Eu falei, meu Deus do céu, isso. Dá dor de cabeça. Transtorno isso? Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu, particularmente, há muito pouco tempo atrás, eu estava naquela de dizer o seguinte, todo mundo que é multado tem razão, sabe? Não, porque não sei o quê, porque o guarda, porque isso, porque aquilo, eu meio que ficava assim, meio que não dando muito crédito. Mas deixa eu dizer uma para o senhor que eu estou respondendo. Eu fui multado porque eu estava numa velocidade de 0,4 km por hora. Apareceu esse lançamento de multa. Então, o que eu posso inferir? O equipamento está errado. E alguma coisa aconteceu ali para lançar. O equipamento está estragado, ele está desregulado, está alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Porque eu estaria, então, sendo multado por estar numa... Porque não é só você, você andando abaixo também da mínima permitida. Menos de 50% da velocidade mínima seria multado. Também é multado. Então, no meu caso, eu inferi que seria isso. E estou me defendendo. E tem que se defender, e tem que apresentar recurso, e tem que isso e aquilo e tal. Se o senhor me dá um gancho, essa autuação significa assim, se você andar a menos de 50% da velocidade mínima da via, você é autuado. Porque isso prejudica a segurança. Imagine você numa rodovia que é 110 km por hora, você está andando a 55. E aí vem um veículo a 110. Então, é passivo de notificação. Assim como andar acima da velocidade também. Seu Vanderlei, então é o seguinte, o aconselhamento para o senhor da polícia foi que o senhor fizesse a sua defesa, é isso, né? Sim, fiz minha defesa, fui no Detran, mandou no Detran, o Detran não acatou, aí voltou para mim, tive que pagar, né? Para não receber é difícil o Estado abrir mão, né? Para não receber é difícil o Estado abrir mão. Essas presunções assim de culpa é um pouco difícil. Posso aproveitar o espaço, falar com o senhor Vanderlei, para toda a audiência da Rádio Cultura? Se vocês se cadastrarem, o SNT, salvo engano, você consegue, é o Sistema Nacional que você habilita você preenche um cadastro junto a um órgão do governo, e você tem um desconto dos autos de 40%. Tá? Então, assim, não estou dizendo assim, se habilitem, porque vocês vão... É mais uma opção que existe para o condutor, até para poder pesar um pouquinho menos quando ele for autuado, né? Se você paga... o senhor se cadastra no aplicativo, né? E aí você vai poder pagar as multas com 40% de desconto. Isso é uma opção que foi criada também, que assim... já ajuda, né? Você tomou uma multa, infelizmente, né? E só que ali você abre mão de recursos, etc. Porque isso também demanda despesas para o órgão de trânsito. Mesmo inocente, eu tenho que pagar para o Detran primeiro, né? Quanto que deu a dolorosa, seu Vanderlei? R$300. Não, é bastante. 297. É bastante, dá para chamar a família no final de semana e tomar umas ainda. Não, tá louco, eu fiquei indignado, viu? Não, eu imagino. E olha, sou sincero dizer, estou acreditando. Falei com o doutor Nelson?
Falei com o tenente, falei com o sargento, porque a minha família é tudo de polícia, né? Falei com o capitão, coronel, ninguém resolveu, você acredita? Pois é, mas aí, como diz o Cleomar, a tal da legislação, como é que muda? Como é que muda? Porque tem que ter um conselho, é um conselho que julga essas multas, eu sei. A JARI. A JARI, né? Que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. de Recurso de Infrações. E normalmente eles não são simpáticos, não, em aceitar a defesa. Não. Eu já sei disso porque conheço membros lá em Curitiba, da JARI, e que enfim. Seu Vanderlei, obrigado. É coisa pra gente pensar, para dar... Vê, doutor Nelson, eu tô afim de ir num canal de televisão e mostrar essa multa, sabe? Não, vai chamando a atenção que talvez a multa do senhor faz com que novas multas nesse sentido não aconteça, ou que facilitem, pelo menos, o mecanismo de defesa e de credibilidade de quem vai se defender. Sim. Porque simplesmente o senhor disser, eu não estava com o telefone, não resolve. Ainda que o senhor sequer tenha olhado para o telefone naquele mês. Não vai resolver. Mas então, daí eu falei pro rapaz do trânsito ali, doutor Nelson, assim, ó. Então mostre para mim, mostra aí que eu estava falando ali. Não teve jeito, não teve. Isso. É que existem situações que o agente de trânsito também não tem como estar com uma câmera naquele momento filmando para, né? Então, existem situações e situações, né? Mas é complicado, porque claro, também pode se enganar, Mas viu, Dante, eu Às sei... vezes você está dentro de um carro, vidro meio fumê... Mas assim, aproveitando, por isso que quando todos os agentes de trânsito, pelo menos os nossos agentes de trânsito, eles têm um campo de observação no auto de infração, que é justamente para dizer isso. O veículo estava em movimento, vou dar um exemplo, o veículo em movimento, não foi possível efetuar a abordagem ao condutor, veículo em movimento, e aí você coloca lá, vidro baixado, foi possível verificar que o condutor estava manuseando o telefone com a mão direita. Isso consta lá. Detalhamento, eu estou dando um exemplo, e como o Dr. Nelson falou, o agente tem fé pública. Aí nós vamos entrar lá naquela discussão do Estado sobre o particular, etc. e tal. Mas os nossos agentes, eles são orientados a colocarem o máximo de informação. Aí nós vamos entrar para o campo da defesa. Onde foi isso? Foi na frente da panificadora tal. Tem câmera? Tem. Vai lá na panificadora, peça as imagens e você vai ver que filmou o carro e você não estava mexendo. Aí você consegue fazer prova, mas até então... agente tem a fé pública. Cleomar, isso uma vez eu me assustava muito, que estava tendo uma espécie de uma moda no Brasil, que os órgãos administrativos eram premiados por produção. Sabe qual era a produção? Multa. Aí, amigo, isso vira o samba do crioulo doido, entendeu? Não, mas isso não existe, gente. Vamos deixar bem claro. Não, já teve no passado, em alguns setores. Setor de fiscalização de prefeituras, o cara ganhava por produção. O que é a produção? Vai lá e multa o estabelecimento do Zezinho lá e, caramba, por favor. 12,30, daí o Estado passa a ser verdadeiramente inimigo do cidadão, não protetor. 12,32. Cleomar, obrigado. Venha sempre aqui. Um abraço lá para toda a guarda municipal. O resumo da ópera é isso. Sendo o número maior do cara que faz barulho é a molecada. A molecada levando em conta a nossa idade, né? É a molecada. Tá? Mas trabalhando. Mas que se ele tiver com aquela... É um motoboy, né? Lá em cima, independente de estar trabalhando, mas a maioria... indo para namorada, sei lá, onde é que ele for, ele tem tempo de 15 dias para regularizar a situação, caso ele seja abordado, e o único defeito na moto é esse insignificante de infernizar a vida das pessoas, entendeu? Porque inferniza mesmo. E aí ele tem que pegar e dar um jeito de regularizar, mas como diz o Cleomar, eles preferem remontar uma moto do que andar com um escapamento regularizado. Cleomar, obrigado. Obrigado, Dr. Nelson, obrigado, Dante, obrigado, Nélio. Eu ouso dizer que eu me sinto aqui em casa na Rádio Cultura, porque somos amigos, a gente consegue bater esse papo com a população e ninguém é dono da verdade. Lógico, cada um tem a sua razão, né? Mas a gente também pede um pouquinho de compreensão e sempre que ocorrem essas oportunidades eu busco trazer
a trazer as pessoas para verificar também a nossa visão, né? Porque o trânsito, ele é complicado. Ninguém sai de casa para morrer no trânsito, doutor Nelson. Ah, tô indo trabalhar, pum, morri. Eu fui atropelado, uma carreta passou por cima de mim. Então, o trânsito, ele é um meio para melhorar a qualidade de vida das pessoas, os automóveis, os veículos, né? E a gente não pode, por essa comodidade de, às vezes, pegar uma motocicleta e ir para um trabalho, numa imprudência, às vezes, passar um semáforo e acabar morrendo, uma morte estúpida, uma morte totalmente desnecessária, não que uma morte seja necessária, né? Mas uma morte totalmente estúpida. Então, fora de qualquer contexto fora de natural. qualquer contexto. Então, o que a gente precisa? Precisa ter uma consciência e trazendo luz para esse tema que o Dr. Nelson pediu para eu vir comentar aqui hoje, que são as motos barulhentas. Eu vejo isso mais como um problema cultural. É a cultura, é você modificar a cabeça, trazer um pouquinho mais de cultura para as pessoas, para que ela entenda. Pô, meu amigo, você acha legal, mas os outros não acham legal. Então eu não posso impor a minha vontade do meu escapamento barulhento, que eu acho legal, que está incomodando todo mundo, né? E aí vem o Estado para agir, e daí nós temos que seguir as normas, e tudo que nós comentamos hoje aqui. 12h35, aí uma boa conversa, uma boa amizade com a rapaziada